Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou o D'Antoni, aluno de graduação em Física do departamento. E eu sou o John, mestrando em Matemática na UFMG. Neste novo episódio, continuaremos a explorar o universo das descobertas e inovações do Departamento de Física da UFMG, permitindo a você conhecer um pouco mais sobre os professores, suas trajetórias acadêmicas e as pesquisas realizadas aqui na universidade. Lembrando que seu espaço para física é aqui e o tempo é quando você quiser. Nosso convidado de hoje possui graduação, mestrado e doutorado em Física pelo UFMG, realizou doutorado sanduíche na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e pós-doutorado em diversos países do mundo, como o Instituto Max Planck, na Alemanha, na Unicamp, em São Paulo, e na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor titular do Departamento de Física da UFMG e tem experiência em Física de Matéria Condensada, em temas como difração de elétrons de baixa energia, cristalografia, óxidos e difração de fotoelétrons. Professor Edmar Avelar Soares. É um prazer tê-lo conosco no Eureka. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiramente, Edmar, a gente gostaria de recordar um pouco da sua infância. Quais que eram seus hobbies? O que você fazia? O que você tem como lembrança, assim, dessa etapa da sua infância e adolescência? Queria saber também se alguém já te influenciava a estudar ou a seguir carreira acadêmica, assim, ao longo dessa trajetória, infância e adolescência. Então, vamos lá, né? Bem, eu nasci aqui em Belo Horizonte, né? Sou daqui mesmo. Meu pai é de Ponte Nova, minha mãe é de Belo Horizonte também. E eu acho que eu tive a sorte de nascer num período onde a gente ainda podia brincar na rua. Então, na verdade, eu passei a minha infância, eu morava em Santa Teresa, em frente a uma pracinha, que é a Praça do de Caxias, e a gente tinha acesso livre quando quisesse à pracinha. Então a infância foi basicamente brincar na rua, com colegas ali, amigos de Santa Teresa, jogando bola, andando de bicicleta. E aos poucos, né, eu fui despertando um pouco de interesse para a música e pela área de ficção científica, né? São coisas que sempre me chamaram a atenção desde pequeno. E depois, quando eu tinha mais ou menos meus 10 anos, eu ganhei um Atari e aí fiquei apaixonado também por videogame. Então eu acho que durante a infância e basicamente era brincar na praça, quando estava chovendo, ficar dentro de casa jogando videogame e começando a caminhar aí nessa área da música, aprendendo a tocar violão. E naquela época eu fiz o meu, que na época era grupo, né? Hoje acho que é Fundamental 1, talvez. Eu fiz numa escola pública, Barão de Macaúbas, que ficava ali na floresta. E ainda dava para ir a pé e voltar sem muito problema, essas coisas todas. E depois eu fui para uma escola particular, onde eu fiquei até concluir aí o ensino médio. E na adolescência, a paixão pela música aumentou bastante. E aí eu comecei a levar a coisa a sério, estudava bastante. E nunca pensei em fazer física. A verdade é essa. Meu objetivo era fazer música. Eu estudava violão clássico com um professor aqui da UFMG, que era o Lucena, um excelente cara. Tanto como músico quanto ser humano, né? E aí, quando chegou lá no último ano do ensino médio, eu virei pra minha família e falei, gente, agora né, vou fazer minha inscrição pro vestibular pela música. Não, aí foi um pesadelo, né? Não, isso aí não é profissão, isso não é coisa de gente séria. Mas eles achavam lindo eu tocar violão pra tudo quanto é lado. E nessa época também eu tinha uma banda de rock que a gente tocava pela noite aí, afora nos bares de Belo Horizonte. E aí eles queriam que eu fizesse ou medicina, ou engenharia, ou direito. Eu falei, não vou fazer nada disso não. E aí eu tive no ensino médio um professor de física, muito legal, que depois eu descobri que ele era até professor aqui na escola de engenharia aqui da UFMG, Luiz, mas não me lembro o segundo nome dele não. E aí eu falei, então eu vou fazer vestibular pra física. Por algum motivo, meus pais ficaram felizes com essa decisão aí. E acabei chegando aqui. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória aí na infância e ensino médio. A sua influência digamos assim, dos seus hobbies por gostar de divulgação científica também ajudou nessa escolha de pensar em física? Porque você estava pensando em seguir carreira, graduado em música, algo assim do tipo. E das áreas de ciências exatas existem várias, né, uma gama, um espectro muito grande de áreas a se seguir. E aí a minha dúvida fica, né? Por que física? Não, eu acho que de uma forma inconsciente isso aí acabou me guiando para física, e que foi muito legal. Porque aí quando você começa a fazer o curso de física,
você começa a entender um pouco desses gostos que você tem aí na infância e adolescência, né? Então, assim, veio casar a minha paixão pela música e pela ficção científica. A física me ajudou a compreender um pouco do porquê eu gostava dessas coisas. Então, acho que fiz a escolha certa no final. Em algum momento você quis deixar de fazer física e voltar pra música? Teve dúvida se você estava fazendo a escolha certa, por exemplo? No comecinho, sim. Mas depois que eu entrei no ciclo profissional da física, aí você começa a ver quântica, começa a estudar as coisas com um pouco mais de profundidade. Aí eu falei, tô feliz aqui. Edmar, e durante a sua graduação em Física na UFMG, como que foi a sua experiência aqui? Teve algum professor, disciplina, algum evento marcante que despertou ainda mais o seu interesse pela física? Eu tive a sorte de ter aula com vários professores que, sim, para mim foram marcos, né? Aí ao longo da minha formação. Então eu posso citar aqui o Sampaio e o Oscar Nassif. E tive a chance também de ter aula com o Hans, com o Plascar. Então, assim, são pessoas que realmente conseguiram passar para mim a paixão que eles têm pela física, e isso facilitou bastante. Mas eu sou obrigado a confessar que logo que eu entrei aqui na UFMG, eu ainda estava com a cabeça muito focada na música, e a gente tinha essa banda, tocava aí na noite e tudo, e acabou que o meu primeiro ano ficou um pouco comprometido aqui. Aí eu acabei tendo que abandonar cálculo 1 e geometria analítica, e isso aí travou o meu curso, né? Acabei formando em 5 anos. Mas, em compensação, no último semestre da graduação, eu acabei tendo pouquíssimas matérias para fazer e eu consegui puxar 2 matérias da pós-graduação. E aí que isso aí acabou mostrando que realmente o que eu queria era seguir aqui na física. E você fez alguma iniciação científica durante a graduação? Sim, eu fiz uma iniciação científica com o professor Wagner Eustáquio, que também é outra pessoa e foi muito importante para a minha formação, né? E eu comecei a trabalhar com ele, eu acho que no meio do curso. Devia ter 2 anos e meio de curso. Aí peguei a iniciação científica com ele e fiquei, cara. Tô lá no laboratório até hoje. Quando a gente entra na física, a gente tem uma grande quantidade de áreas para seguir carreira. Entre as físicas teóricas, no caso da astronomia, astrofísicas observacionais, e também físicas experimentais. Eu queria te perguntar se existiu algum motivo para você tomar a decisão para seguir carreira na física experimental. Essa pergunta é boa. E eu acho que, de repente, todo mundo passa por esse questionamento aí. Fiz o primeiro ano de iniciação lá com o Wagner, e aí eu comecei a pensar em, de repente, fazer alguma coisa teórica. E aí eu comecei a estudar um pouco de teoria de campos, essas coisas todas, e um pouco de cosmologia. Aí eu conversei com o professor Antônio Sérgio, fiz um curso de cosmologia com o Gabriel, e a ideia era exatamente ver em que área que eu me encaixava mais. E a física experimental acabou me cativando, porque eu tinha a possibilidade de ter uma ideia e fazer o experimento e verificar se aquilo é verdade, e eventualmente você poderia até fazer um modelo teórico para ver se você conseguia explicar seus dados experimentais. Então, sim, eu acabei optando pela física, porque na época, por exemplo, cosmologia, tinha lá os modelos propostos para a evolução do universo, aquelas coisas todas, mas os resultados experimentais eram muito ruins. Você não conseguia, por exemplo, discriminar qual modelo que era o melhor e tudo. Isso foi, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás. Então eu acabei optando, falei assim, não, aqui no laboratório eu consigo fazer os experimentos, se der errado, eu faço de novo até dar certo. O universo só tem o que chega pra gente lá do céu, né? E aí você iniciou seu mestrado aqui na UFMG. Como que foi a transição da graduação para o mestrado? Você sente que se adaptou bem aos novos desafios? Escrever a dissertação, por exemplo. A transição eu acho que foi relativamente suave, né? Porque, como eu comentei, meu último semestre da graduação, eu acabei puxando 2 matérias da pós e eu percebi como que era o nível de exigência que você tinha que ter para poder ter um bom desempenho na pós. E a gente sempre fica com aquele desespero, né? Que tem uma cobrança grande da gente ser um aluno A, aquelas coisas todas, tirar nota boa em todas as matérias. Então, eu acho que pessoalmente para mim foi importante eu ter feito esse último semestre puxando as matérias da pós. Com relação à escrita da dissertação, é sempre uma aventura, né? Não tem jeito. Mas o Wagner, ele sempre foi muito exigente com os relatórios de iniciação científica. Então, assim, os relatórios de iniciação científica, eu passava um aperto danado para conseguir fazer um que ficasse dentro do padrão de exigência dele. E aí, com isso, você acaba adquirindo um pouco de experiência, né? Na hora de escrever a dissertação, mas não foi fácil. Você sair da versão 0 para 1 é uma coisa, da 1 para final é tipo 3 vezes mais tempo que você precisa para fazer o primeiro rascunho da dissertação.
mas faz parte. São muitas versões de texto, né, professor? São N versões, não converge nunca. Chega uma hora que você chuta o balde e fala, agora vai assim, seja o que Deus quiser. E na física, eu sinto que a gente tem pouco contato, né? Pouco contato, tirando as disciplinas de física experimental que a gente tem que fazer relatório, a gente tem pouco contato com a escrita. E aí eu penso que isso pode ser um baque na hora de fazer pós-graduação, que você tem que escrever um texto enorme, como a dissertação, no caso do doutorado da tese, né? Não, é verdade. Concordo com você plenamente. Eu acho que isso pode ser sempre um momento de susto para nós alunos, assim, que não estão inseridos nesse contexto de escrita. Não, é sempre uma experiência. Às vezes não muito suave. Você tinha falado do professor Antônio Sérgio, eu fiquei curioso. Você falou que ele era da cosmologia? Não, Antônio Sérgio é teoria de campos. A cosmologia, o curso que eu fiz foi com o Gabriel, né? Naquela época não tinha ninguém em cosmologia aqui no departamento. Aí eu gostaria de te perguntar, professor. Você terminou o mestrado em 94. Aí eu queria saber o que mudou no departamento de física desse momento que você estava fazendo a transição do mestrado para o doutorado para os dias atuais. Bem, eu acho que assim, do ponto de vista científico, né, o departamento cresceu demais. O departamento de física hoje é uma referência mundial aí em várias áreas. A gente tem professores aí, né, que são expoentes mundiais aí. Então, assim, eu acho que do ponto de vista científico, o departamento cresceu muito. O que eu sinto um pouco de falta hoje em dia é da convivência, vamos dizer assim, mais próxima do corpo docente, né, do departamento e com os estudantes também. Porque na época de graduação, mestrado, toda sexta-feira, por exemplo, era muito fácil você estar indo embora. Chega na pracinha Galileu, ali no quarto andar da física, tá o pessoal juntando ali tipo 5 horas da tarde, trazendo um instrumento, e às vezes aparecia um tira-gosto, às vezes aparecia uma cerveja, e aquilo ali virava um happy hour. E era uma chance que a gente tinha de interagir, né? Os estudantes com os professores e os professores entre eles. Aí criava um ambiente muito legal para a gente conviver no dia a dia e todo mundo conhecia todo mundo. E aí o papo rolava de tudo, vinha de física até música e vida pessoal de cada um. Então a gente tinha uma convivência muito agradável. E teve uma secretária do departamento, a Idalina, que era esposa do Hans. Ela toda sexta-feira marcava uma mesa num restaurante que tinha açaí da Broncarã, Novo Paladar, para uma feijoada. Aí, a partir de 11h30, você podia chegar lá, às vezes tinha 30, 40 pessoas lá sentadas na mesa para discutir física, falar bobagem e, assim, ter uma convivência legal. Então, eu acho que isso a gente perdeu um pouco. Já vinha perdendo e com a pandemia, isso aí praticamente acabou de vez. Hoje em dia, na física, a gente só encontra, e assim, festa de Natal. Às vezes tem lá, né, uma festa junina que os estudantes organizam, ou quando tem algum evento, uma solenidade. Então, assim, mas convívio mais próximo das pessoas, isso aí acho que é o que eu sinto falta. Um grande incentivo, né, para os estudantes também, imagino, tanto de graduação quanto de pós-graduação. O curso de física é um curso difícil, não tem como negar que não seja um curso difícil. Imagino que outros cursos da área de exatas também sejam. Mas eu acho que coisas como essa torna tudo um pouco mais leve, assim, da gente levar, da gente ter até um incentivo para seguir carreira. Conhecer, como o John estava falando antes aqui da gente começar a gravar, dessa visão que a gente tem do profissional, né, do pesquisador, antes de conhecer ele. Eu acho que isso muda completamente quando a gente começa a interagir diretamente com os pesquisadores. Com certeza, com certeza. E o doutorado, como que foi? Você pode nos contar como foi a sua experiência de estudar no exterior? Se você replicava isso de convivência, de visitar os seus orientadores, algo do tipo? Pois é, durante o doutorado eu tive a chance de passar um período na Inglaterra, né? Eu fui para a Universidade de Warwick trabalhar com um cara chamado Phil Woodruff. O Phil é um cara, assim, é um nome muito importante na área de física de superfície, né? Que é a área que eu trabalho. E, bem, chegar lá foi um baque, né? Cheguei no inverno, frio danado, não conhecia ninguém. E, para ser muito sincero, naquela época meu inglês ainda era bem tabajara mesmo. E aí foi difícil, porque, assim, eu tinha convivência com as pessoas no laboratório, mas depois que acabava o expediente, cada um ia pro seu canto e eu ficava lá. Então, assim, foi um período difícil, o primeiro mês, assim. Mas aí depois, aos pouquinhos, você vai, né? Conversando com um, conversando com o outro. Aí a primeira amizade que eu fiz lá foi com um técnico do laboratório, um escocês muito legal. Depois eu comecei a participar um pouco né, toda sexta-feira o pessoal saía e ia pro pub da universidade, tomava uma cerveja ali e tudo, eu comecei a frequentar,
Mas nessa época do sanduíche eu não fiz assim amizades que duraram para sempre, com exceção do Woodruff, que é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Mas assim, como experiência pessoal foi muito bom, você conhece, né? Primeira vez que eu tinha a oportunidade de morar fora do país, conhecer uma outra cultura assim mais de perto. E profissionalmente também foi muito bom, porque me abriu muitas portas. Você pode dizer um pouco mais sobre isso, sobre essas portas que foram abertas, como que isso influenciou, por exemplo, a sua carreira depois do doutorado, ou depois que você fez a visita lá na Inglaterra? Não, o Woodruff, assim, como eu comentei, era uma pessoa, né, muito conceituada na área aí, e as pessoas que passavam, por exemplo, pela Inglaterra, sempre davam um jeito de passar em New York para conversar com ele e tudo, então a gente tinha acesso a vários seminários. Aí eu conheci vários pesquisadores aí, né, e aí aos pouquinhos, depois que eu acabei o doutorado, eu comecei a ter a oportunidade de procurar esses caras para poder tentar uma colaboração e fazer alguma coisa de física aí legal. Então, assim, foi importante, muito importante. Você sentiu alguma diferença quando você veio para o Brasil novamente, assim, questão de infraestrutura também, da pegada de como é feita a ciência lá, como é feita a ciência aqui? O que você acha que tinha de diferente? Eu acho que a grande diferença lá é que você tem um suporte técnico enorme, que a gente não tem aqui. Então, assim, lá no laboratório, se algum equipamento estraga, a gente tem que consertar, porque a gente, infelizmente, não tem verba para poder fazer aquilo. E lá, não, acabou, uma bomba estragou, no dia seguinte o cara comprava uma bomba nova, daí 2 dias eu já estava trabalhando de novo. Então, assim, essa parte de suporte técnico de alta qualidade é uma coisa que facilita demais a vida da gente e ajuda muito. E, infelizmente, no Brasil hoje é difícil. Existem técnicos muito bons, mas cada vez mais raro. Você também teve alguma dificuldade, assim, na transição do mestrado para o doutorado? Né? Porque no mestrado você ainda está aprendendo a fazer pesquisa, no doutorado se espera que você já tenha um pouco mais de independência nesse quesito. Como que foi para você? A transição, assim, não foi muito abrupta, não, porque eu já tinha feito iniciação científica na área, fiz um mestrado na área. E aí, quando cheguei no doutorado, eu só praticamente continuei a trilhar o caminho que eu estava seguindo. E como eu já tinha feito as matérias obrigatórias todas do doutorado, naquela época era muita matéria, se eu não me engano era 48 créditos que a gente tinha que fazer. Eu tinha feito tudo durante o mestrado. Eu tive 4 anos para dedicar à pesquisa. Então, assim, foi bem tranquilo. E aí, quando você vai escrever a tese de doutorado, né, é outro problema, mas aí você já tem a experiência do mestrado e eu não deixei para fazer tudo de última hora, isso aí, o mestrado eu deixei para escrever na última hora. Do doutorado eu fui fechando mais ou menos os trabalhos, falei, já vou rascunhar isso aqui, então facilitou bastante. E depois, o que você fez? Você foi para outros países, né? Sem ser a Inglaterra. Como que foi essa experiência? É sempre legal você conhecer uma cultura diferente. Então, assim, eu não posso reclamar, não. Eu acho que você passa uns perrengues lá, mas, assim, no final o saldo é positivo. Eu acabei saindo do país porque, assim, quando você acaba o doutorado, na hora que você assina a ata ali, você deixa de ser estudante de doutorado e passa a ser desempregado, né? Você fala assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E aí, na época, eu escrevi um projeto, pedi uma bolsa de pós-doc do CNPq, e aí eu ganhei a bolsa para Berkeley, né? Na Califórnia. Aí eu fiquei 2 anos lá, trabalhando no Lawrence Berkeley Laboratório. E Berkeley é uma cidade muito legal. E o laboratório fica no alto da montanha, assim, com um astral super legal. E você sai da sua sala, assim, olha, tem a Golden Gate lá do outro lado, da marina lá de Berkeley. Então, assim, realmente foi uma experiência muito legal. Eu não posso dizer que eu conheço os Estados Unidos, cara, porque a Califórnia, na minha opinião, é um estado muito atípico. Tem influência muito dos mexicanos e é um estado, assim, que tem, vamos dizer assim, um alto astral muito legal. Só para vocês terem ideia, eu cheguei lá em novembro. 2 semanas depois que eu estava trabalhando lá, apareceu a oportunidade de eu fazer uma excursão junto com o pessoal da astronomia para Lake Tahoe para esquiar. E eu falei assim, tem 2 semanas que eu tô aqui trabalhando, como é que eu vou chegar pro meu supervisor, o Michel Van Hove? Como é que eu vou falar para ele que eu vou ficar 1 semana sem aparecer aqui porque eu vou esquiar? Aí eu falei, vou conversar com ele, né? Aí assim, ele falou, não, você tem que ir, abriu um mapa, me deu a dica de quais estradas pegar e quais montanhas que eu tinha que ir para esquiar. Então assim, lá tinha um astral muito legal. No departamento de física, por exemplo, da UC Berkeley, o pessoal ficava mais preocupado em ser o campeão do torneio de tênis do que ser aquele cara que publicou o Nature, porque Nature todo mundo fazia lá, entendeu? Mas o campeão de tênis daquele ano só tinha um.
tinha uma cobrança muito grande, todo mundo trabalhava muito, mas era um ambiente muito relaxado. Aí acabou, né, esse período de 2 anos lá, eu retornei ao Brasil, e aí eu fui para a Unicamp, fiz um pós-doc lá, com o grupo do Richard Landas, fiquei 1 ano e meio lá e tudo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um estudante de doutorado na época, que é o Abner, que hoje é professor na Unicamp. A gente se tornou bons amigos aí, e para mim hoje ele é um dos grandes físicos de superfície aí que tem, não só no Brasil, mas no mundo. Aí apareceu a oportunidade de eu retornar para o UFMG como pós-doc, numa bolsa do CNPq, programa que eles fizeram de fixação de doutores, era o Profix. Aí eu voltei para o UFMG, fiquei 1 ano aqui, eu acho, como pós-doc. Quando apareceu a chance de fazer o concurso, eu fui aprovado. Fui aprovado em 2003, tomei posse em 2003. Em 2005, o departamento me liberou para fazer um sabático em Grenoble, na França, que também foi uma experiência, porque assim, eu não falo francês. E francês tem uma certa resistência de pessoas que não falam a língua dele, né? E aí eu fui pro Syncron lá, fiquei no Syncron no SRF, mas eu estava alocado, na verdade, no COA, que é o centro de energia nuclear deles lá. Bem, eu aprendi francês, eu fui com a condição de ter que fazer aula de francês, então eu estudei francês lá durante 6 meses, 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Aprendi bastante, gostei muito da cultura, e Grenoble também, de novo, eu tive sorte, porque é uma cidade muito legal, fica no vale ali no pé dos Alpes, então com meia hora de carro você está numa montanha, pode fazer uma caminhada. E aí depois eu retornei de volta para o UFMG e agora, recentemente, no final de 2021, eu consegui liberação do departamento de novo para poder passar 6 meses na Alemanha. Em Berlim, trabalhando no grupo lá do professor Raio Freund, que é um grupo de física de superfície, mas com foco grande em catálise. E esse último estágio lá foi muito legal porque me abriu os olhos para uma área que eu estou entrando agora de pesquisa. Então, assim, não tem nada a reclamar. A gente passa os perrengues de novo também, porque a Alemanha também não falava alemão. Não falo, mas sobrevivi. Rodou o mundo, hein, professor? Faz parte. Eu queria fazer uma pergunta, porque aí você fez os pós-docs, né, teve essas experiências de ter independência na pesquisa, de como gerenciar a pesquisa, assim, do que mais se aproxima, assim, já é um pesquisador, né, mas ainda não como professor de uma universidade. E aí, quando você termina essa etapa, na verdade, o costume é aguardar um concurso, uma oportunidade que apareça. E eu queria saber como que é a preparação para esse processo. A transição pós-doc e professor universitário? A preparação mesmo para o processo do concurso. Do concurso é estressante, porque você fala assim, uai, eu tenho que fazer o meu melhor ali, né? E você nunca sabe o que vai acontecer, porque nesses concursos, o cara pode perguntar qualquer coisa. Se você tiver um dia ruim, você dá um seminário ruim. E é tudo decidido ali. Assim, você tem sua... Tipo assim, vamos dizer, tudo que você estudou e batalhou para conquistar é julgado ali, às vezes, em 3 horas. Então, é estressante. Na hora que apareceu essa chance de fazer um concurso aqui no UFMG, eu parei o que eu estava fazendo aí por 2, 3 meses para poder estudar, rever física básica, estudar tudo, escrever um bom projeto e tentar, né, vender o seu peixe lá da melhor maneira possível. Mas até hoje eu fico nervoso quando eu participo de uma banca de concurso, tô vendo o cara falar lá, aí eu falo, nossa, a gente fica apertado mesmo. Não tem jeito, até hoje eu fico nervoso pelos caras. Beleza, e aí como foi sua experiência como professor na universidade? Porque aí, sim, de fato, você entrou na universidade, foi concursado como professor, e aí como foi sua experiência? Entrar na sala de aula, que isso eu acho que tirando a escrita que a gente aprende na dissertação, na tese, talvez a gente também tenha pouco contato com aulas, coisas assim do tipo. Como foi essa experiência? Essa aí não foi suave, não. Porque quando você tá lá como pós-doc, você tem 100% do seu tempo dedicado para fazer a sua física que você gosta de fazer. E aí, quando você é contratado, você cai de paraquedas na universidade ali, onde você tem que fazer pesquisa, você tem que arrumar dinheiro para montar ou para manter um laboratório que você vai trabalhar. E aí você tem que dar 2 matérias diferentes todo semestre. Você começa a participar de um monte de comissões e colegiados, então tem uma parte administrativa também, e que ninguém te conta isso. Você só descobre isso na hora que você chega. Então, assim, eu confesso que os 2 primeiros anos foram um pouco difíceis, até você conseguir encaixar uma nova rotina, né? Que você consiga conciliar pesquisa, ensino e a parte administrativa. Então não foi fácil, não. Eu lembro do Paulo Sérgio comentando, quando eu tinha
As 2 semanas eu já estava contratado na universidade, ele falou assim, agora você não entra no laboratório nunca mais. E assim, é difícil, a gente acaba tendo que ficar fora do laboratório, porque tem outras coisas que te tomam parte do seu tempo, né? Mas depois disso a gente consegue achar um ritmo aí, que as coisas fluem. E assim, eu gosto da aula. Infelizmente, a gente que faz o curso bacharelado, a gente não tem nenhuma matéria de didática e tudo. Então, assim, eu confesso que provavelmente meus 2 primeiros anos foram terríveis como professor. Os alunos deviam me odiar. Mas aí você vai melhorando. Confesso que até hoje não sou 100%, mas assim, a gente faz o que dá. E com a experiência, né, com o passar dos anos aí, a gente vai melhorando cada vez mais. Então, assim, não foi fácil, não. E para finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? O curso de física, como vocês já comentaram aí, é um curso ingrato. Ele requer uma dedicação grande, às vezes você tem que passar aí algumas noites sem dormir, estudando, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que é um curso muito bonito, é gratificante. E além da gente aprender física, o curso nosso prepara a gente para poder resolver problemas que não tem solução, né? Então isso aí eu acho muito legal, assim, ele prepara a gente para poder encarar um desafio de frente e não desistir dele não, e ir até o final. Então eu acho que assim, se a pessoa realmente gosta de física, continua nessa aí, porque ele vai ser feliz lá na frente. Edmar, foi um prazer ouvir e compartilhar um pouco sua história aqui no Eureka. Muito obrigado pela sua participação nesse episódio. E a todos os nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados na próxima semana do Eureka, onde continuaremos a explorar mais um pouco sobre a pesquisa realizada pelo professor Edmar Avelar Soares. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Dantani Alves, Júlia Manata e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.